Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo vídeo da Semana da Produtividade 4.0. Hoje você vai dar o segundo passo durante essa nossa jornada de produtividade, para você conquistar a sua liberdade de tempo. Eu vou mostrar para você como a procrastinação tem roubado os seus sonhos e também como você consegue diminuir isso dentro da sua vida. E eu quero te parabenizar por você estar aqui buscando, no meio desse momento difícil que a gente está vivendo, de incertezas, um conhecimento que vai te ajudar a valorizar ainda mais as horas do seu dia, a utilizar o seu tempo com aquilo que realmente importa para gerar resultados. Nessa semana você veio descobrir o caminho, o passo a passo que vai te ajudar a ganhar até 4 horas a mais no seu dia. Ou seja, transformar o seu tempo em uma fábrica de realizações. Qual foi a última vez que você praticou um hobby, um esporte? Qual foi a última vez que você viajou com a sua família sem se preocupar com a correria do seu dia a dia? Eu gosto de dizer que na vida existem dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que aproveitam cada segundo do seu tempo valioso, que vivem a vida intensamente, que vivem uma vida repleta de realizações. Imagina você chegando nos 70 anos de idade, cheio de histórias boas para contar para os seus netos, para a sua família. Mas infelizmente, a maioria das pessoas se encontram no segundo grupo. Nele estão aquelas pessoas que simplesmente desperdiçam seu tempo. Aquelas que vão chegar no final da vida se lamentando, porque não souberam como dar valor às suas horas, como não souberam realizar mais no seu tempo. O ideal é você construir uma jornada que te dê orgulho. Imagina o quão bom seria, daqui a 20 anos, você sentir a vontade de falar que cada segundo da sua vida foi incrível. Por mais difícil que isso seja, você tem o direito de se sentir satisfeito, que nunca se arrependeu, que deixou alguma oportunidade passar. Existem tantas pessoas que chegam a uma certa idade, cheia de arrependimentos. E o pior é que para alguns não tem mais recursos para aproveitar de novo essas oportunidades que perderam. Por isso que a minha intenção aqui é uma só. Eu quero entregar um mapa pronto para você, com todo o conhecimento para você conquistar essa liberdade de tempo. Eu quero que você sinta prazer em executar suas tarefas do dia a dia. Já pensou como seriam os seus resultados se você simplesmente ganhasse mais tempo para aquilo que realmente é importante? Eu sei que você quer viver uma vida cheia de realizações. Chegar lá no final e dizer que tudo valeu a pena. Você já deve ter se perguntado, mas Christian, como é possível realizar em 90 dias as metas que eu planejei para um ano? Eu quero que você fique tranquilo, porque eu vou te mostrar tudo isso ao longo desse nosso processo. Eu só peço uma coisa, que você foque em tudo que eu estou te passando. Ou melhor, aplique de verdade todo o passo a passo que eu estou te entregando aqui. Porque tem muito conteúdo que eu estou te mostrando aqui, que são coisas que eu ajudei milhões de pessoas a terem resultados, a terem sucesso, como eu tive na minha vida. E agora eu quero ajudar você a realmente transformar a sua vida e se preparar para essa nova jornada da produtividade. Uma produtividade diferente, que exige mais da gente nessa vida que a gente está vivendo, tão acelerada, com tanta tecnologia e com a inteligência artificial que está vindo aí, que já está aí na verdade, para transformar toda a sua rotina. Eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse tema de produtividade. Primeiro eu precisei para mim mesmo, depois eu acabei virando instrutor de consultorias mundiais nesse assunto de produtividade. Aí veio a pesquisa com o software, o meu primeiro livro lá atrás, e aí eu comecei a treinar um monte de empresa aí, de pessoas nesse assunto de produtividade. Só que treinamento obviamente me dá um know-how, mas o que dá know-how de verdade é da consultoria. Porque aí você pega tudo aquilo que você fala no treinamento e você aplica em uma empresa, de verdade. E aí o cara realmente, se não tiver resultado, não vai estar te pagando, não vai estar te indicando. E nessa história aí já foram mais da metade das 1000 maiores empresas brasileiras atendidas, com projetos de consultoria, programas de produtividade, pesquisas. A gente mudou a vida de muita gente. Mundialmente a gente já teve a marca aí de 2 milhões de pessoas treinadas. Só de testes da Tríade do Tempo foram 4 milhões de testes realizados. Não tem nada no mundo que se equipare com essa marca aí que a gente tem de testes realizados, de assunto realmente, de profundidade sobre produtividade que a gente desenvolveu nesses últimos anos. Mas teve um assunto especificamente que eu fui pesquisar e que me chamou muita atenção, que era o assunto da procrastinação, porque realmente é o problema que todo mundo tem, de ficar adiando a vida, não é verdade? E esse assunto acabou me gerando um ano de pesquisa, dedicação profunda nesse tema. Isso acabou virando um livro, que é o Por que as pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer, mas me trouxe muitos dados muito bacanas do porquê que as pessoas realmente procrastinam, como que a gente pode reduzir isso, e mais importante do que isso, como que a gente pode ajudar uma empresa, uma pessoa realmente a fazer as coisas acontecerem, aumentar a sua execução. Eu quero compartilhar com você agora, para você já começar a fazer e ter resultados, 3 estratégias para você começar a entender como diminuir a sua procrastinação. Porque o segredo para você entender a sua procrastinação é o seguinte: não existe como eliminar a procrastinação. Ah, eu vou combater a procrastinação, ela não vai existir mais. Isso não existe. Quando eu comecei a pesquisa, até achei que era possível, mas na verdade não é. A procrastinação, ela faz parte do ser humano.
Você só vai parar de procrastinar quando simplesmente você morrer. Enquanto isso não acontecer, você vai estar procrastinando. Você procrastina a sua vontade, às vezes, de ir ao banheiro, de tomar uma água. Você, às vezes, procrastina atividades do seu dia a dia que você fala que você gosta, mas que, às vezes, simplesmente você não quer fazer. A gente tem dois tipos de procrastinação. A gente tem aquela procrastinação que é a prejudicial, que é aquela procrastinação que essa sim tira o teu resultado. É aquela coisa que você não deveria estar adiando, mas você vai lá e adia. E tem aquela procrastinação que é eventual, que não vai te fazer mal, aquela procrastinação até benéfica, que você pega aquela atividade, você fala o seguinte, olha, eu preciso fazer esse texto hoje, eu preciso fazer esse relatório hoje, fazer aquela atividade. Mas fala o seguinte, mas eu não estou no meu melhor momento mental de cognição, com a melhor ideia. E você simplesmente, tendo tempo, com planejamento e tendo aí flexibilidade no teu calendário, você pode escolher o melhor dia de fazer aquela atividade, colocando num dia onde você vai estar mais disposto, com mais energia, com mais disposição. Isso é uma procrastinação que não vai te prejudicar, muito pelo contrário, é um planejamento até que você faz aí dentro das suas atividades. Presta atenção que agora eu vou te dar algumas estratégias para você começar a reduzir essa tua procrastinação, tá ok? Pelo menos umas 3 que são extremamente eficientes e que fazem a diferença na tua vida. Quando eu fui pesquisar esse assunto de procrastinação, eu fui pesquisar o seguinte, quais são as técnicas que existem, né, sobre isso. E se você der um Google aí, você vai ver que existem dezenas, centenas de dicas para você parar de procrastinar. Do tipo assim, olha, faz uma recompensa, se você fizer aquele negócio, come um bombom, ou, por exemplo, não, faz no horário específico do dia, que você vai fazer aquilo lá de manhã, que vai ser melhor para você. Bem, eu não podia descartar nada indo da pesquisa. Então o que a gente fez? A gente listou centenas de estratégias, dicasinhas que as pessoas davam de procrastinação, e a gente começou a testar com grupos. A gente testava com um grupo placebo e com um grupo de controle, que era aquele grupo que a gente estava colocando uma técnica efetiva para a gente ver o que estava acontecendo. E aí a gente começou a descartar, e a gente chegou em algumas técnicas que realmente funcionavam. Mas uma coisa realmente na pesquisa mostrou que é uma correlação direta. Não tem uma técnica melhor do que as outras. O que acontece é que as pessoas, elas às vezes agrupam 2, 3 técnicas que quando juntas dão um resultado incrível na procrastinação. Eu vou te passar algumas aqui para você começar a aplicar, experimentar e ver o resultado de verdade na sua vida. Primeira coisa que você precisa entender sobre procrastinação é o seguinte, o teu cérebro, ele pega a peça. A gente tem 2 carinhas dentro do teu cérebro. A gente tem um carinha que é o pensador, que é aquele cara que raciocina, que é aquele cara que planeja, que prioriza, que pensa nas coisas. Esse carinha mora aqui, ó, atrás da sua testa, é chamado de córtex pré-frontal. E a gente tem um outro carinha, que é o carinha emotivo. Aquele cara que literalmente gosta de emoções, vê o prazer, ele busca recompensa nas coisas. É aquele cara que ele ou foge ou luta daquela situação, o seu sistema límbico. E ele fica aqui dentro da sua cabeça. Esses seus 2 sistemas, esse sistema pensante e esse sistema mais emotivo, eles estão toda hora ali, ó, se avaliando, se estranhando, questionando um ao outro. Quando você tem uma atividade para fazer, o que acaba acontecendo é que os pesquisadores chamam de o viés do presente. Você olha para aquela atividade no futuro, mas você não se vê. E aí o que acaba acontecendo é que ele tira esse futuro que você não está vendo direito e ele te volta para um presente com um prazer imediato. O teu cérebro emotivo, o que ele acaba fazendo? Ele libera um hormônio no teu corpo chamado dopamina. Dopamina é o hormônio daquela coisa que te dá prazer, aquela coisa que você quer. É um hormônio que vicia as pessoas. Pensa quando você quer, por exemplo, você é viciado em alguma coisa, jogar, ver Instagram, rede social, seja lá o que for. O teu cérebro às vezes não fica pedindo aquela coisa, eu queria mais isso, queria mais isso. E quando você vai lá e começa a fazer aquela atividade, essa dopamina é liberada, isso dá uma certa saciedade para você, daquela certa atividade. Só que aí você ganhou o benefício presente e esqueceu da atividade futura e por isso você procrastina, porque o seu cérebro emocional, ele está sempre querendo esse benefício que você está buscando imediatamente. E eles ficam se questionando. Inclusive teve uma pesquisa na Universidade da Califórnia super interessante sobre essa questão de procrastinação. Quando eu falei com a pesquisadora, uma das coisas interessantes que ela mostrou, ela falou o seguinte, Christian, sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, quando você pensa no futuro nessa atividade de uma forma muito rápida e o cérebro emotivo olha para essa visão do futuro, sabe o que acaba acontecendo? Você não vê a diferença entre você e se você se visse como, por exemplo, uma celebridade lá na frente, um ator famoso, alguma pessoa que você gosta. O cérebro não te reconhece no futuro. Então o que acontece? O que o cérebro vai fazer? Ele vai te tornar o presente, que é uma coisa que ele reconhece, como aquela coisa que ele quer. Faz essa liberação de dopamina, por isso que você procrastina. Então, basicamente, esse é o exercício que o teu cérebro toda hora fica fazendo com você. Bem, Christian, entendi esses 2 sistemas e o que acontece no meu cérebro. Agora, como que faz para eu conseguir mudar isso? Quando eu comecei a pesquisa para o livro, eu queria saber o seguinte, o que as pessoas mais adiam? Porque na minha ideia inicial, na hipótese inicial,
pré a pesquisa, eu achei que as pessoas só odiavam coisas chatas, que elas não gostavam, ou coisas que elas nem precisavam. Mas uma coisa me surpreendeu. Sabe quais são as coisas que as pessoas mais adiam? As 5 coisas que saíram na pesquisa? Primeiro, academia. Segundo, leitura. Terceiro, saúde. Quarto, planejamento financeiro. E quinto, mudanças. Olha só, para pensar nesse quesito de saúde. Às vezes a pessoa está super doente e mesmo assim ela adia um tratamento que ela precisa, que ela necessita. Então você vê que realmente não é uma coisa fácil da gente controlar, mas é possível da gente mudar esse jogo. A gente adia em geral, né, as coisas mais rápidas de adiar são chatas, são longas, são complexas, são difíceis. Bem, então como é que faz para a gente começar a diminuir essa nossa procrastinação? Primeira coisa é o seguinte: se você tem esses dois sistemas, o emotivo e o pensante na tua cabeça, lá em conflito toda hora, você precisa fazer o quê? Diminuir o papel desse sistema que está mais emotivo e aumentar o seu sistema pensante. O seu cérebro, ele é capaz de fazer coisas incríveis. Eu vou falar isso nos próximos vídeos. Você pode controlar coisas que você nem imagina se você soubesse usar melhor essa área, por exemplo, aí que vai ajudar você a pensar, a priorizar isso melhor. Uma das formas de você fazer o teu cérebro pensante funcionar é você ativar nele um negócio que eles chamam de sistema de ativação reticular. É fazer com que o seu cérebro ele visualize coisas no futuro associando com você no presente. Se você pegar um atleta de altíssima performance, quando ele vai, por exemplo, fazer uma competição, sabe uma das coisas que esses atletas fazem? Eles às vezes sentam sem literalmente estar fazendo nada, fecham os olhinhos, eles ficam se visualizando na prova. Cada minuto do que vai acontecer, como vai ser, como não vai ser. Esse modelo mental, ele ativa esse cérebro pensante e ele transforma esse futuro num presente momentâneo, o que acaba trocando aquela necessidade de recompensa por uma coisa que não é nada daquilo que você quer. Então você vai fazer isso. Quando você estiver pensando, por exemplo, que você quer falar inglês, mas você fica com preguiça de estudar, o que você tem que fazer é fecha o teu olho, ou simplesmente se você conseguir fazer sem fechar pode também, mas pensa o seguinte: o que eu vou ter de benefícios com relação a esse contexto lá no futuro? Então pensa assim, pô, eu tô lá no futuro, aprendi a falar inglês fluente, e se imagina, por exemplo, comunicando com alguém, se imagina viajando para algum lugar, se imagina os benefícios de você estar fluente no inglês para o seu trabalho. Veja essa cena em detalhes, sinta essa cena como se você estivesse acontecendo agora. O seu cérebro, ele não vai conseguir diferenciar essa visão que você está tendo da realidade presente. Então você vai enganar esse sistema emotivo e ele vai achar que isso está te trazendo benefício agora. Só para você ter uma ideia, um outro estudo comprovou que quando você usa aqueles óculos de realidade virtual, o teu cérebro não sabe que aquilo não é real, ele acha que aquilo é real de verdade. Ele tem todas as emoções, sentimentos, ele libera os hormônios que o teu cérebro literalmente está precisando naquele momento daquela realidade virtual. Então você fazendo essa visualização do futuro vai trazer esse benefício para você. Quando eu comecei a acostumar com isso, porque claro, primeiras vezes você vai ter uma dificuldade, mas depois você acostuma, é incrível o resultado que você vai ter fazendo isso. Experimenta, não acredita. Segunda tarefa que você vai fazer: você vai criar um ritual de execução. O que é isso? Para ajudar o seu cérebro pensante a entrar em ação, você tem que dizer para ele o seguinte: olha, estou no momento de fazer essa atividade que eu quero. Pega aquela atividade que você muitas vezes procrastina, como por exemplo a leitura, que acabou saindo aí na pesquisa. Olha só, muita gente compra um monte de livro, deixa ali na estante ou deixa ali no criado mudo e acaba não lendo esses livros que queria ler tanto, que poderiam fazer diferença na sua vida. Por que você faz isso? Porque cada hora que você vai ler, você está num lugar diferente, você passa pelo teu quarto, pega o livro e fala assim, vou ler. E aí leva o livro às vezes para o banheiro, às vezes para a sala. E quando você vê, você está em ambientes diferentes, lugares diferentes, com contextos diferentes. Uma das formas de você treinar a sua execução é você ter a mesma coisa no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma. Criando um ritual. Por exemplo, o meu ritual de leitura, e eu leio todos os dias, faça chuva ou faça sol, é o quê? Eu tenho um lugar na minha casa que eu acordo, pego o meu Kindle, que eu leio no livro digital, eu tenho um copo de água, geralmente com limão, porque eu gosto de botar por causa do gosto da água que eu prefiro, e aí eu começo a ler aquele livro. Sempre é isso. Se eu faço esse ritual, já ir lá, preparar água, colocar, ligar a luz, sentar naquele mesmo lugar do sofá, meu corpo já sabe, meu cérebro já sabe, agora é o momento de ler. E eu começo a ler e aquilo se torna o quê? Um ritual de execução. Eu tenho isso para fazer leitura, eu tenho isso para escrever livro, eu tenho isso para me preparar para uma aula, eu tenho isso para avaliar, por exemplo, o balanço das minhas startups, não importa o que seja. Aquela atividade que realmente eu tenho a tendência de procrastinar, eu vou criar um ritual ao redor para conseguir fazer com que isso avance e eu não fique procrastinando. A terceira dica que eu vou dar para você é você parar de pensar na atividade durante muito tempo e pensar nela sobre um tempo muito curto. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você quer ler um livro, esse livro às vezes é um livro meio chato. Fala assim, pô, eu vou demorar 10 horas para ler esse livro. Pensa o seguinte, não pensa nas 10 horas, pense em 3 minutos.
Quando você pegar esse livro e falar assim, cara, eu não vou ler 10 horas, eu vou ler 3 minutos desse livro, e você começa a ler aqueles 3 minutos, quando chegar no final desses 3 minutos, talvez você queira ler mais 3, mais 3. Quando você viu, você leu 15, 20, 30 minutos e nem percebeu. Porque quando você coloca um nível de execução curto, pequenininho, 3, 4, 5 minutos, isso te coloca nesse estado de execução. E aí você já deu o primeiro passo e está fazendo. Então para de pensar em atividade de meia hora, 1 hora, 2 horas. Nada disso. Atividade de 3 minutos. O que eu vou fazer nos próximos 3 minutos dessa atividade? Não importa o que seja, começa 3 minutos, faça e veja o resultado em cima disso. Uma outra estratégia que eu quero dar para você é sobre música. Eu sei que tem gente que odeia ouvir qualquer coisa enquanto está focado e enquanto está trabalhando. Porém, alguns estudos, e não é um só, mas o estudo mais forte sobre isso é da Universidade de Stanford. Esses caras sabem o que estão falando. Eles pesquisaram que certas músicas, elas ajudam a ativar regiões do seu cérebro que aumentam, por exemplo, a sua capacidade de foco, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de criatividade, dependendo do tipo de música. Tem um tipo de música específica, que é a música barroca, que é uma música clássica, Tchaikovsky, enfim, tem várias. Dá uma pesquisada aí no YouTube que você acha fácil música barroca. A música barroca, ela ativa um tipo de onda dentro do teu cérebro que ajuda você a ficar mais tranquilo, mais calmo, relaxado e, por consequência, focado. Os caras descobriram que se você ouvir essa música de 6 a 12 minutos, esse efeito já começa a acontecer em você e aumenta a sua capacidade de se condicionar para executar aquela atividade. E a última estratégia que eu quero dar para você é sobre a sua curva de execução. Mas isso eu quero mostrar para você ali no quadro. Vamos lá, vem comigo. Uma coisa que acontece, que esse teu sistema emotivo fica te fazendo procrastinar, é que ele quer recompensa rápida. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Quando você começa, por exemplo, alguma atividade que você quer muito, vamos pensar no inglês, que é um bom exemplo, ler um livro, ou você quer fazer um planejamento financeiro, quer fazer uma viagem, qualquer coisa que te empolgue, mas é uma coisa grande. O que vai acontecer? Você inicia super motivado, super empolgado, você está com vontade de fazer aquela atividade acontecer. Com o passar do tempo, o que começa a acontecer? Você começa a ter uma curva aí descendente, você começa a ir para baixo e você começa a falar o seguinte, caramba, já não estou mais tão motivado, já não quero tanto, já dá preguiça, você já procrastina. Por quê? Esse seu sistema emotivo, ele está querendo a recompensa imediata. E ele não vai te dar essa recompensa imediata, porque às vezes esse processo do início até a conclusão tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos. Então o que a gente tem que entender? Eu preciso sacar por que eu tenho muitos começos e pouquíssimos términos. E aqui eu não estou falando de você pegar uma coisa grande e quebrar em pequenas partezinhas apenas. Isso é óbvio, a gente tem que fazer mesmo, isso funciona. O que eu estou falando para você é pegar uma coisa grande, que é uma vitória grande lá na frente, e quebrar essa vitória em micro vitórias. O que eu quero falar com isso? É pegar essa sua curva do U. Se eu comecei aqui a estudar inglês, em vez de eu esperar 3 anos para me formar, eu faço o seguinte, muito bem, eu vou vir aqui, mas olha só o que vai acontecer, eu vou fazer uma micro vitória aqui. Então, em vez de eu esperar 3 anos, eu vou fazer talvez um processinho aqui de em 30 dias eu ter algum benefício. Que pode ser, por exemplo, sair do nível básico para o nível básico 2. Qualquer coisa que você coloca como um passo a mais que você deu. Claro que aqui vão ter as micro tarefas, que são aí realmente pegar a coisa grande e quebrar em coisinhas menores. Mas o que eu quero que você quebre é em micro vitórias, o que é muito diferente. Eu quero que você tenha a vontade de fazer o seguinte, eu quero chegar aqui, nesse ponto. Não esquece o que está ali agora. Quando você chega nesse ponto, o que vai acontecer? Você está liberando essa dopamina, você está começando a pegar um ritmo de execução que você nem imagina o quanto você é capaz de fazer. Eu faço isso com startup. Quando a gente vai lançar um produto no mercado, a gente tem que ter micro lançamentos. E esses micro lançamentos com pequenas características, com pequenas ideias que a gente lança, dão para o usuário a sensação de que tem muita coisa nova. E o usuário está junto com a gente começa a fazer um produto que realmente encaixa para o que ele precisa. Então o teu segredo é você fazer essa tua curva de recompensas não ser grande. A tua curva de execução ser super curtinha. Ó. Você vem aqui, dá uma recompensa aqui, dá uma recompensa aqui. Então dentro disso você começa a ter muitos começos e realmente você começa a ter muitos términos, porque você está realmente terminando esse processo. Todo mundo procrastina, mas a gente pode reduzir a nossa procrastinação. Aplica essas estratégias que eu dei para você. De verdade. Depois comenta aqui embaixo o que você começou a fazer porque você aplicou essas estratégias e começou a diminuir a sua procrastinação. Todo mundo procrastina. Eu procrastino também. Às vezes quando eu vou, por exemplo, fazer um vídeo para o meu Instagram ou às vezes gravar para o meu canal no YouTube, é o tipo de atividade que eu tenho a tendência a procrastinar. Porque eu sou um cara mais tímido, às vezes eu tenho mais dificuldade de ir lá na frente da câmera, mas aí eu começo a pensar no benefício, eu visualizo isso, eu transformo isso numa micro vitória, onde eu faço às vezes só o roteiro e já me preparo para ir para aquele vídeo. Quando eu vi, gravei o vídeo, publiquei e ajudei você. Então a gente pode literalmente fazer o nosso cérebro ajudar a gente a ter os resultados. E você pode fazer isso aplicando essas estratégias. Eu sei que 2020 foi um ano muito turbulento.
cheio de notícias ruins, problemas e, além de tudo, muita incerteza. Incerteza sobre o seu futuro, com relação ao seu emprego, ao seu negócio, à sua renda mensal. É realmente um momento para a gente parar e refletir sobre as nossas realizações pessoais. Se você chegou até aqui, é porque você entende a grande oportunidade que está tendo nesse momento de aprender, de estudar, de aplicar novos conhecimentos. Ou seja, de se adaptar a essas mudanças que estão por vir. Muitas pessoas não imaginam como será o futuro, o que realmente nos espera, como essas mudanças que estão já acontecendo vão afetar a nossa vida. O importante é que você está tendo a chance de estar na frente da grande maioria das pessoas. Conhecimento que, se aplicado, pode mudar completamente a rota do seu futuro. Além de te ajudar a construir uma vida abundante e repleta de realizações, porque pode com mais tempo. Eu tenho certeza que você vive imaginando a vida que você sempre quis ter, mas não consegue às vezes, porque simplesmente você não tinha um método simples, um método fácil de aplicar, você não tinha a ferramenta certa para colocar tudo aquilo que você planeja em prática. Eu fico muito feliz da gente estar junto construindo essa nova realidade. Aproveita essa oportunidade. No próximo vídeo, a gente vai entrar a fundo nos 3 pilares da produtividade 4.0, com destaque na área de tecnologia. Você vai entender como que toda essa inteligência artificial, como essas novas tecnologias estão mudando a sua vida e como que você pode aproveitar elas para entrar realmente numa produtividade extrema. Como que você pode ter mais qualidade de vida com a sua família, automatizar as suas ações e fazer com que o seu tempo realmente seja muito melhor aproveitado através de tecnologias simples que você pode aplicar no seu dia a dia. Vai ser a primeira vez que eu vou revelar sobre esse assunto que eu tenho estudado nos últimos anos e realmente tem me impressionado muito e ficado preocupado com as pessoas que não têm acesso a essa informação. Esse é o tema do meu próximo livro e eu vou falar para você no próximo vídeo um pouquinho mais sobre esse assunto. Às vezes a gente tem que parar para entender tudo isso que está cercando a gente, porque quando a gente começa literalmente a afiar o nosso machado, porque muitas vezes você vai querer derrubar uma árvore e o seu machado ele está literalmente ali cego, e aí você vai fazer um esforço gigantesco, enquanto vem outra pessoa, fica ali uma meia hora afiando o machado e você acha que ele está perdendo tempo. E quando a pessoa vai e corta aquela árvore com aquele machado afiado, aquela árvore cai quase que imediatamente. Então, às vezes, não é o esforço maior, não é mais tempo que vai te ajudar, mas sim você afiar o seu machado, aprender estratégias novas que vai mudar completamente a tua realidade. Você vai entender o quanto que é importante esse processo de construção que você está passando e esse futuro que realmente você pode ter porque está tomando essa iniciativa agora. Eu vou disponibilizar as tarefas de hoje aqui embaixo. Espero que você realmente aplique aquilo que a gente está aprendendo aqui. E mais do que isso, vem aqui embaixo e comenta qual foi o insight que você teve nesse vídeo. E mais do que isso, conta pra gente a tarefa que você começou a fazer porque aplicou essas estratégias. Esse foi o segundo vídeo da Semana da Produtividade 4.0. Eu espero que você esteja aproveitando cada segundo dos nossos encontros. No dia 25, você vai descobrir a fundo sobre essa nova produtividade, como implementar na sua vida e quais os resultados que ela pode te trazer. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e a gente se vê no dia 25 com esse novo vídeo e dia 28 tem vídeo também. Não perde e compartilha com as pessoas que são importantes para você. Até lá!